Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz Gustavo e nós vamos estar começando hoje um tema de medicina, que é um curso básico de antibióticos. Nesse curso básico de antibióticos, nós vamos tratar de alguns temas. Eu coloquei aqui mais ou menos como 7 aulas. Se as aulas ficarem um pouco grandes, eu vou redividir novamente para não ficar muito pesado e um tempo muito longo de cada aula, ok? Hoje nós vamos tratar da parte da introdução, antes de falar propriamente do antibiótico em si. Nessa introdução, vamos estar lembrando aí alguma coisinha bem básica mesmo da microbiologia, para a gente poder estar entendendo posteriormente o mecanismo de ação de alguns antibióticos. As bactérias, a gente sabe, elas são seres procariotas e por ser um ser um pouco distinto, diferente, elas possuem, por exemplo, diferente do ser humano, ela possui parede celular. Não só elas que possuem parede celular, as plantas também possuem parede celular, os fungos também possuem parede celular. E quanto à classificação da parede celular, notaram-se que para diferenciá-la, utilizaram um método de coloração, certo? E nesse método de coloração, perceberam que a gram-positiva ela tinha uma cor diferente da gram-negativa quando era descolorida. Então, quando a gram-positiva continuava colorida, ficava um pouco mais azulada, eles ficaram, peraí, por que ela é diferente da gram-negativa, que no descolorir ela fica rosada? Então, perceberam que a gram-positiva continua com uma cor bem azul por causa da sua uma quantidade maior de peptídeo glicano na sua parede celular. Em contrapartida, a gram-negativa apresenta somente uma camada de peptídeo glicano em sua parede celular. Outras bactérias já não possuem parede celular ou possuem parede celular modificada. Algumas delas são chamadas de atípicas, então elas não entram nessa classificação de coloração de grão. Um exemplo delas, como eu coloquei aí, são a legionela, o micoplasma, a clamídia e as rickettsis. Okay? Outra coisa que nós temos que estar lembrando em relação às bactérias são que, quanto à sua respiração, elas podem ser anaeróbias, aeróbias ou anaeróbias facultativas. O que seria anaeróbias, aeróbias ou anaeróbias facultativas? As aeróbias, o próprio nome já diz, elas necessitam de oxigênio para sobreviver. Um exemplo disso, as aeróbias, né? Um exemplo disso são as pseudomonas. As anaeróbias, ou seja, não necessita, não de negativo, ou seja, elas não precisam de oxigênio para sobreviver. Um exemplo disso é o Clostridium tetani, que nós sabemos. Outro pode ser as anaeróbias facultativas, ou seja, tanto em ambiente que tem oxigênio, quanto em ambiente que não tem oxigênio, ela consegue sobreviver. E um exemplo disso daí é a Escherichia coli. Uma outra coisa é que as bactérias elas podem transferir o material genético de uma para outra. Então, uma bactéria que não tem tanta patogenicidade pode receber de uma bactéria patógena a sua codificação e se tornar uma bactéria bem patógena, certo? E algumas bactérias, só lembrando, elas são saprofíticas e outras são bactérias patógenas. O que são bactérias saprofíticas? São bactérias que não causam enfermidades no ser humano. Elas podem vir a se tornar patógenas. Essas bactérias saprofíticas, por exemplo, nós temos em nossa pele, que elas se alimentam da decomposição da matéria morta na nossa pele. Ok? Bem, quanto à forma das bactérias, quanto à morfologia das bactérias, em uma classificação bem simples, aí nós temos, podem ser cocos, streptococcus, diplococos, estafilococcus, espirilos, bacilos, vibriões, bactéria flagelada, esporos bacterianos, ou seja,
É importante conhecer cada bactéria, se ela, por exemplo, é coagulasa positiva, se ela é coagulasa negativa. Isso aí é bom depois estar relembrando esses critérios. Nós temos, por exemplo, Staphylococcus aureus. A Staphylococcus aureus ela é coagulasa positiva, ou seja, ela vai fazer com que o fibrinógeno se transforme em fibrina. Isso vai ocasionar o quê? Vai produzir coágulos no sangue. Então, é sempre bom lembrando esses tipos de características de cada bactéria para a gente estar bem por dentro das suas patologias que elas produzem. Os estreptococos, eu sempre me confundia, né, sobre os estreptococos do grupo beta-hemolítico, os estreptococos do grupo A, os estreptococos do grupo A e os estreptococos do grupo B. Então, o que eu fiz? Espera aí, para não confundir mais, vamos lembrar. O grupo A é o Streptococcus pyogenes. O grupo B é o Streptococcus agalactiae. Então, eu criei assim, APBA. Grupo A, P, pyogenes. Grupo B, A, agalactiae. Então, sempre quando eu quero lembrar, hoje eu não preciso mais, a gente tanto ficar lembrando desse APBA, eu já gravei, então já ficou mais fácil. Então, uma dicasinha para estar lembrando aí, com certeza muita gente deve ter essa dúvida. Então, é importante conhecer todas as bactérias. Quais são as bactérias gram-negativas, quais são as bactérias gram-positivas, quais estafilococos, quais são os estreptococos, quais são os enterococos, bacilos aeróbios, bacilos anaeróbios, são os clostrídeos, por exemplo. Tem várias espécies de clostrídeos que são gram-positivos e são bacilos anaeróbios, como eu já citei um deles, que é o Clostridium tetani. Um outro clostrídio, que é um bacilo anaeróbio, é o Clostridium difficile, que produz o quê? Produz diarreia e produz a enfermidade muito séria, que é a colite pseudomembranosa. Ok? Bem, eu coloquei aqui agora uma figura para a gente estar vendo aí a diferença em termos de parede de estrutura das bactérias. Vemos aí que as bactérias gram-positivas, representadas aqui nessa parte de cima, elas possuem, como eu já tinha falado, várias camadas de peptídeo glicano. Diferente da gram-negativa, que vocês podem ver aqui na parte medial, né? Elas possuem somente uma camada de peptídeo glicano. Outra diferença das gram-positivas das gram-negativas é que a gram-positiva não possui membrana externa. A gram-negativa possui uma membrana externa, possui uma parede de peptídeo glicano e possui a membrana citoplasmática. Para que serve a parede celular? A parede celular serve para proteção e para tanto das gram-positivas quanto das gram-negativas. Vai proteger a membrana interna. Então, elas são formadas, né, as paredes de peptídeo glicano são formadas por carboidratos. Esses carboidratos vão se organizar, esses açúcares vão se organizar, vão se sofrer uma ação chamada transpeptidação e vão se organizar e vão formar a parede celular da bactéria. Ok? Uma outra característica da gram-negativa é que ela tem a camada entre a membrana de lipoproteína. Nós temos aqui que ela tem dos fosfolípidos, ela apresenta os LPs, que é uma proteína de lipopolissacarídeo, e apresenta também uma outra parte que é chamada de porina. Isso é um dos mecanismos que a bactéria vai utilizar, depois nós vamos estar vendo isso, para gerar resistência ao antibiótico. Importante lembrar é que muitos antibióticos eles utilizam como mecanismo de ação a parede celular. Por isso que é importante entender agora essa estrutura da bactéria para posteriormente a gente entender qual antibiótico que pode ser utilizado. Ok? Nós vamos estar relembrando aí em cada aula, em cada antibiótico. Aqui no microscópio eletrônico nós vemos aqui a parede celular de uma gram-positiva. Lembra que ela é mais grossa porque ela tem várias camadas de peptídeo glicano, tem um espaço periplásmico e tem a membrana citoplasmática mais interna. A gram-negativa, ela apresenta uma membrana externa, uma parede de peptídeo glicano
e uma membrana citoplasmática. Então, a parede vai servir, como eu já disse, proteção e regulação contra essa diferença de osmolaridade no meio também. Isso serve para ajudar a bactéria a não morrer com tanta facilidade, infelizmente, né? Bem, quanto a alguns termos na farmacologia, é necessário a gente estar bem por dentro aí. E um deles é a farmacocinética. O que é farmacocinética? Farmacocinética é uma parte da farmacologia que vai verificar, vai estudar a atuação do antibiótico, do antimicrobiano, no interior do organismo. Então, ela vai ver a velocidade de absorção, distribuição, eliminação, transformação da droga, seus metabolitos, o que acontece com os metabolitos, como eles são eliminados do organismo. Então, isso tudo é a parte do quê? Da farmacocinética. A farmacodinâmica já é uma outra área da farmacologia que vai fazer o quê? Vai estudar a concentração desse fármaco no organismo, quanto do fármaco é necessário para atuar contra uma bactéria, qual a ação, qual o efeito que ele produz. Isso tudo é responsável pela farmacodinâmica. E a concentração sérica é o tempo que o fármaco vai demorar, né, vamos colocar assim, para alcançar uma concentração sérica máxima. Lembrando, se eu administro por via oral, ele vai ter uma demora maior para atingir uma concentração sérica máxima, para chegar no pico, né? Do que se eu administrar um fármaco intravenoso. Então, lembrar que os fármacos intravenosos, eles alcançam uma concentração sérica máxima mais rápido. E também, à medida que vai metabolizando, vai sendo absorvido, distribuído nos tecidos, eles vão decaindo aí a sua concentração e eu vou ter aí a concentração sérica mínima. Para quê? Para que eu possa saber qual o tempo que eu devo administrar uma nova dose do antibiótico. Por isso que tem antibióticos que são administrados de 6 em 6 horas, outros de 4 em 4 horas, outros de 8 em 8 horas, de 12 em 12, a cada 7 dias, a cada 21 dias, entende? Então, para isso é importante estar conhecendo esses 3 termos aí da farmacologia. Bem, agora nós vamos falar um pouquinho dos antibióticos. Dentro dos grupos dos antibióticos, nós vemos aí que são vários. Nós temos os beta-lactamos, os glucopeptídeos, aminoglucosídeos, as quinolonas, os macrolídeos, tetraciclinas, sulfamidas, oxalidinona e licosaminas. Até cansa, né? De tanto grupo de antibióticos. É importante conhecer? Sim, é importante conhecer. Por quê? Porque em exame, com certeza pode ser cobrado. Dentro dos glucopeptídeos, nós temos o antibiótico X, penicilina. Está mal. A penicilina não pertence ao grupo dos glicopeptídeos. Dentro dos grupos dos aminoglucosídeos, nós encontramos a azitromicina. Não, está mal. A azitromicina não pertence ao grupo dos aminoglucosídeos. Então é importante estar conhecendo o grupo do antibiótico e os seus antibióticos relacionados, e como o caso dos beta-lactamos, eles ainda apresentam subgrupos. Então, é um pouco complicado. Então, o que tem que fazer? Para a aula agora um pouquinho, grava os grupos de antibióticos e depois continua, para não ter dúvidas. Os tipos de drogas. Todas aquelas drogas que nós falamos anteriormente, elas são classificadas ainda segundo o seu mecanismo de ação em bactericidas ou bacteriostáticos. O que é isso? Quando a gente olha aí bactericida, a gente lembra de inseticida, né? É isso mesmo. Lembrando de bactericida, que inseticida se parece com inseticida, nós vamos lembrar que elas servem para matar a bactéria, destruir a bactéria. E como ela vai fazer isso? Ela vai produzir, de acordo com o mecanismo de ação, alguma alteração que vai levar à morte da bactéria, porém de forma mais rápida. Esse é o objetivo dos bactericidas. Eles têm como objetivo matar a bactéria muito rápido. Então, enfermidades muito sérias, mais graves, eu vou atuar com qual tipo de antibiótico? Com o antibiótico bactericida. Quais são esses antibióticos? São os beta-lactâmicos, os glicopeptídeos, os aminoglucosídeos,
e as quinolonas. Posteriormente, nós vamos estar vendo cada antibiótico pertencente a este grupo. Os bacteriostáticos já são um pouco diferentes, eles já têm outro tipo de ação, outro tipo de mecanismo. Eles vão impedir a reprodução da bactéria. Impedindo a reprodução, eu costumo dizer que eles vão levar a bactéria a passar fome, né? Por exemplo, tem antibióticos que vão alterar, não vai deixar a absorção de ácido fólico. Tem antibióticos que vão deixá-la mais feia, ou seja, vão atuar em proteínas das bactérias. Então, vai fazer com que elas possam o quê? Se alterar, ficar muito débil e morrer. Não deve ser usado em infecções graves, a não ser que eu utilize o bacteriostático em conjunto com o bactericida. Pertencentes a esse grupo, nós temos os macrolídeos, tetraciclinas, as sulfas, a oxa e as lincosamidas. É importante saber, é importante gravar quais são os bacteriostáticos, quais são os bactericidas. Gustavo, como eu vou fazer isso? Anotando. Se eu souber lembrar que os bactericidas são os beta-lactâmicos, os aminoglucosídeos, os glucopeptídeos, certo? Eu vou estar por dentro de que eles vão atuar mais rápidos, certo? Então, lembrando os bactericidas, eu já posso colocar que os outros são bacteriostáticos. A quinolona. Quinolona é um bactericida. Lembra do BAG? Que é beta-lactâmicos, aminoglucosídeos, glucopeptídeos e quinolonas. Então, lembrando que esses quatro são bactericidas, vai ficar até mais fácil para me lembrar. Se alguém falar macrolídeo, macrolídeo não entra no BAG. Então, ele é um bacteriostático. Então, fica aí essa dica para vocês estarem gravando essa diferença. Os beta-lactâmicos, dentro desse grupo, nós temos ainda subgrupos, que são as penicilinas, cefalosporinas, as cefamicinas. Tem livros que gostam de colocar as cefamicinas junto com as cefalosporinas, carbapenêmicos e monobactâmicos. São para matar bactérias, tanto gram-positivas quanto gram-negativas. Por que eu falei para matar bactérias? Porque eles são bactericidas. Importante estar lembrando isso daí. Os aminoglucosídeos, amicacina, streptomicina, gentamicina, tobramicina, também são utilizados para matar a bactéria bem rápido. Por quê? Lembra do BAG que aminoglucosídeo é um bactericida, é um grupo de bactericidas. Os macrolídeos, nós temos aí os macrolídeos, azitromicina, claritromicina, eritromicina, roxitromicina. Importante lembrar, dentro dos macrolídeos, que são bacteriostáticos, eles pegam tanto gram-positivas quanto gram-negativas. Porém, eu tenho que estar lembrando aí, por exemplo, a claritromicina, ela é um antibiótico mais voltado para gram-positivo do que para gram-negativo. Então, é importante, posteriormente, quando nós formos falar dos macrolídeos, a gente está prestando atenção nesses pequenos detalhes aí também. As quinolonas são bactericidas, isso mesmo. Ácido naridílico, ciprofloxacino, levo, nó, mox, nitrofurantoína, gemifloxacino. Os mais utilizados é naridílico, cipro, levo e norfloxacino. Nitrofurantoína também é bastante utilizado. Pegam tanto gram-positivas quanto gram-negativas também. Importante desse grupo que tem antibióticos que podem ser utilizados tanto para infecção urinária quanto para infecção pulmonar. Então, é bem legal a gente estar sabendo essa diferença daí. As tetras, as sulfas e as oxas, elas são o quê? Bacteriostáticos, não são bactericidas. Então, sulfametoxazol, metilmetropin, mais sulfadiazina e a oxalidinona e a nimesulida. Quando a gente for falar especificamente desse grupo, a gente vai comentar um pouquinho mais sobre eles aí. Bem, esse é o fim da primeira parte. Inscreva-se no nosso canal, curta nossos vídeos, para a gente estar produzindo mais, é claro. E sempre é bom lembrar, o uso de antibióticos sem prescrição médica é perigoso e arriscado. Pode facilitar a resistência da bactéria ao antibiótico.
para utilizar de forma adequada o antibiótico, procure seu médico. É o médico que vai receitar o antibiótico de forma adequada. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.